Hoje é domingo. Espero que você tenha um pouco de tempo livre e que sua mente esteja livre dos problemas e preocupações do dia a dia. Hoje vou tratar de alguns temas. Primeiro, em que situações é possível roubar presidentes de outros países? Vou comentar o desembarque das tropas da União Europeia na Groenlândia e a reação de Donald Trump à ameaça dos aliados da OTAN. Foram dados os primeiros passos no tabuleiro de xadrez planetário, eu diria assim. E como a batalha iniciada entre o novo e o velho mundo vai afetar a Ucrânia, a Rússia, Israel e o Irã. E, por fim, a última ação do retorno de Ishaq Pahlavi ao país, mutilado pelos islamistas, com os funcionários do Serviço Federal de Segurança da Rússia. Então decolaram. Os funcionários da KGB ou apenas agentes da KGB de Teherã estão desembarcando. Geralmente são funcionários de embaixadas e representações. Ou conseguirão organizar um massacre em massa dos manifestantes com as armas que trouxeram da Bielorrússia e vão afogar a revolta em sangue. Já que há mais de 2.000 corpos mortos espalhados pelas ruas e praças do Irã. Mais perto do final, vou mostrar para vocês como Donald Trump vê a cúpula de proteção dos Estados Unidos da América contra a China e a Rússia. Aliás, sim. Então vai ser interessante para vocês saberem que os ayatolás estão exigindo dos parentes dos mortos uma quantia considerável de dinheiro. Por quê? Pelo retorno dos corpos dos iranianos mortos e torturados. Isso foi relatado agora mesmo pela British Broadcasting Corporation. Famílias dos manifestantes mortos no Irã relataram à British Broadcasting Corporation que autoridades exigem altas quantias para devolver os corpos. Ou seja, nós aqui torturamos o seu marido, ou então torturamos o seu filho, ele morreu. Se quiserem o corpo de volta, paguem ou jogaremos numa vala com outros ou numa cova de lixo. Vamos voltar ao primeiro tema da nossa reportagem. A violação das fronteiras de um Estado soberano pode ou não pode? Se pode. Então como, para quem, quando, agora é permitido sequestrar presidentes? Nas últimas 2 semanas, eu dei pelo menos 10 entrevistas para ucranianos, russos, italianos, canadenses, sim, para os meus também, durante as quais me fizeram a mesma pergunta. Mas o interessante é que não era exatamente a mesma pergunta, claro, mas o curioso é que era sempre com a mesma formulação, que pode ser resumida mais ou menos assim. Agora pode invadir estados soberanos e fazer o que quiser lá. Tipo, então as leis não funcionam mais agora, dizem, a Rússia, a China, qualquer um vai voar para onde quiser e sequestrar, bem, presidentes ou qualquer um? Eu entendo a origem da pergunta, claro, naturalmente, e ao mesmo tempo me surpreendo tanto com a forma quanto com o conteúdo dela. Vou explicar e responder a essa pergunta que, na minha opinião, tem várias imprecisões e inconsistências. Na pergunta, começaremos pela palavra agora. Isso pressupõe que antes havia um tempo em que não se podia invadir outro país por qualquer motivo que viesse à cabeça do vizinho. Ou seja, como se fosse proibido por alguém, como se durante 6.000 anos seguidos, bem, era o destino. A julgar pelos registros no livro, que portanto é reverenciado por 3 grandes religiões mundiais, a humanidade só fazia invadir territórios alheios e lá saqueava, matava, destruía, conquistava. Não estou dizendo que isso é bom, espero que entendam. Só digo que era uma vida humana normal, prática comum. Ok, se não quiserem 6.000 anos, tudo bem, vamos encurtar. Nossa história moderna, mais ou menos, começa com a revolução moral feita por um homem chamado Moisés, Moshe e assim por diante que partiu. Acho que foi por 2 semanas, mas posso estar enganado. E voltou do Monte Sinai com uma tábua de pedra, na qual estavam gravadas 10 mensagens importantes de alguém que tirou os judeus da escravidão. Uma das primeiras frases era: não matarás.
No mesmo dia, ao descobrir que durante sua ausência, os judeus começaram a rezar para outro ser celestial, e os judeus não os chamavam de deuses, mas sim de aqueles que vivem lá em cima. Então, às vezes, simplesmente chamavam de Elohim superiores, ou Elohim, veja, não é um El superior, que seria um só superior, mas Elohim significa muitos superiores. Como diz a Torá, superiores, leiam. Já no início aparece Elohim, indicando mais de um, pelo menos dois. Então, tendo esclarecido o que significa, eles dão bem carne, leite, comida e até mulheres para outro superior. Moisés ordenou ao chefe da guarda Lívio, acho que em russo é Livi, sim, reunir os oprichniks, ou como quer que se chamem bem os guardas lá, e ir pelo acampamento então, com as espadas afiadas desembainhadas de ponta a ponta, matando todos que encontrarem pelo caminho. Então eles se alinharam e começaram a matar, parece que mataram. Em alguns lugares está escrito que foram cerca de 3.000 pessoas. Acho que isso não reflete o mandamento não matarás. Sim, mas depois disso ninguém mais ofereceu carne ou garotas a outro ser superior, talvez só em segredo. Na família Levi. Por isso receberam o título de sacerdotes guerreiros, se traduzido para o russo, e ocupavam posição especial no templo. A partir desse momento, e a aceitação, por assim dizer, dos 10 mandamentos, foi a partir desse momento que eles os aceitaram, disseram que não obedeceriam mais a ninguém, só obedeceriam ao seu superior, aquele que é tão ciumento que se alguém rezar para outro ou pedir algo para outro, ele fica nervoso imediatamente. Então se passaram 3.500 anos, mais ou menos, aproximadamente, desde aquele momento. Aceitaram os 10 mandamentos, mas a humanidade travou guerras em 93% dos 3.500 anos seguintes. Ou seja, dizer que agora, após o Trump, é um pouco ingênuo. Talvez estejam falando do pós-guerra, ou seja, após a Segunda Guerra Mundial. Desde 1945, ocorreram 252 guerras no mundo, conforme a definição da enciclopédia, excluindo conflitos menores e tiroteios. Ou seja, novamente a entrada em outro país e assim por diante. Digamos que estamos sendo um pouco ingênuos aqui. Certo, agora que discutimos vamos passar para as leis da Organização das Nações Unidas. Será que o Trump violou a lei? A Organização das Nações Unidas, que não conseguiu evitar essas 252 guerras, criou leis que ninguém cumpre, ninguém segue, sobre a não interferência nos assuntos internos da soberania dos países soberanos? Então, como sempre, eles colocaram uma exceção nessas leis. Que exceção é essa? E se eles, a Organização das Nações Unidas lá, são caras durões, os mais fortes, os mais musculosos, quantos são? 5, tá bom, digamos que sejam 5 mesmo. Unam-se, mas levarão um soco se votarem diferente. São esses 5 países fortes e musculosos. Se eles decidirem que pode invadir, pode entrar, pode roubar, pode matar, então pode. Não tem problema nenhum. Aí o não matarás não funciona. Porque são 5 caras durões, chamados de Wise Men, aqui conhecidos como Conselho de Segurança, o grupo dos grandes países. Diz que sim, vão lá e matem eles como ratos, porque eles já nos irritaram, eles nos incomodam, pronto. E isso pode ser feito facilmente, né? E a segunda exceção é um enorme buraco que existe na lei. Essa brecha se chama autodefesa. Ou seja, vamos lembrar novamente a pergunta sobre invadir. Sim, pode, se o Conselho de Segurança disser que pode, e se o lugar para onde você invadiu fez algo ruim para você, do seu ponto de vista, a resposta a essa ação ruim se chama autodefesa. A Organização das Nações Unidas propõe... Eles chamam isso de proporcional. Bem, isso é claro, a coisa mais idiota. E não vai impedir a próxima intervenção. Ou seja, o mais idiota é responder de forma proporcional. Responde a Quineia. Todos entendem esses documentos, mas aqui mentem e fingem os documentos da Organização das Nações Unidas. Os acordos de Helsinki e outros tratados permitem o uso da força no território de outro Estado se uma ação hostil vier de lá e não houver outra maneira de se defender, se não houver outros meios, ou seja, existem exceções.
Então, vamos pensar o seguinte: do outro lado da fronteira, estão atirando em você, digamos com canhões, mísseis, não importa. Jogam pedras com estilingues do estado de onde estão atirando. Aqui está a fronteira, aqui está o estado. Você não tem o direito de cruzá-la. Diz: não posso fazer nada. A polícia, o Conselho de Segurança, sim, diz que não pode, não vai, não tem tempo para lidar com isso. E em você, nos seus filhos, amigos, nos seus pais, estão atirando e matando, simplesmente atirando. Se errassem, tudo bem, mas às vezes não erram. Em você. De acordo com a decisão da Organização das Nações Unidas, pode-se tomar a iniciativa em suas próprias mãos, de acordo com a decisão da Organização das Nações Unidas. Você reúne um grupo de rapazes valentes, sejam seus ou de outros, não importa. Mata todos que tentam te impedir. Afinal, você está indo fazer uma boa ação, proteger a todos e aqueles que tentam te impedir, que tentam não deixar você fazer isso. Esconde quem te atirou, depois acha e mata todos eles, e ainda explode a casa do chefe local para que ele impeça novas agressões contra você. E tudo isso é absolutamente legal. Acabei de descrever uma história em Israel para vocês. Agora, outra situação. Do território daquele país, eles vêm para o seu país. Bem, digamos invasões de bandidos a cavalo, de tanque ou até de barco, como aqueles vikings. Além disso, agora tem uma nova situação. Eles trazem drogas, matam pessoas, sei lá, estupram, roubam, tiram alguma coisa, você pega eles, prende, executa, coloca na cadeia. E outros, nesse tempo, continuam entrando e entrando, entrando e entrando. Exatamente como os vikings, dos quais era simplesmente impossível se livrar. Eles mesmos não sabem fazer, mas sabem tirar muito bem. A especialidade deles é esperar alguém fazer alguma coisa, ir lá e tomar. O governo dos vizinhos recebe uma parte do que foi saqueado, ou seja, em outras palavras, não faz nada. Quanto a isso, o Conselho de Segurança pede para não atiçar o fogo. Isso se repete por 1, 2, 3, 10, 15, 25 anos diariamente, mensalmente ou anualmente. Você, seus amigos e seu país são roubados cada vez mais a cada ano. Bem, os mais jovens, porque roubaram, nada aconteceu com eles. Vieram, roubaram, ainda mataram, roubaram alguém, nada aconteceu. E o principal lá, bem, o príncipe lá, por exemplo, daquele lado também é bandido, ainda ri disso. Quando você chega pra ele e fala: escuta, velho, por favor, para com isso, ele só ri, hahaha, o que fazer? Eu mandaria meus rapazes ou mercenários, acabaria com a segurança desse cara que fica rindo e traria ele pra cá. Amarraria ele num poste pelado e deixaria lá até morrer. Deixaria as crianças jogarem pedras nele e manteria a câmera ligada o tempo todo enquanto ele morresse. E assim que ele fosse para aquele amigo dele, para quem ele rezava, eu pegaria o próximo que está no poder e amarraria no mesmo poste de novo. Assim, cada um nesse reino e estado, quem não entendeu que não precisa vir até nós. Aqui roubamos, trazemos para a praça, amarramos no poste, despimos e colocamos pedras para as crianças brincarem, e fica esperando até morrer. Ainda não decidi se vou alimentá-lo ou não. Claro, estou contando isso para vocês com alguns enfeites. Mas contei a história do Maduro, a quem disseram 100 vezes que não ia dar muito certo, que não ia ser muito bom, e ele ficava socando o ar, esse idiota. Além disso, por causa das drogas que eles trazem para nós, e esse sujeito, esse cara, sei lá, tem outros também, pessoas morrem aqui por causa deles. O que posso dizer, morrem muito, principalmente por esse reino específico. No trânsito, só 10%, ou seja, 150 mil morrem por ano, então 15 mil morrem por causa deles, dos do Maduro. Pelo princípio da Organização das Nações Unidas, poderíamos matar tantos na Venezuela quanto eles dizem ter aqui. 15 mil de cada lado, mas não fizemos isso. Organização das Nações Unidas exige, propõe e convence. Nós matamos apenas 100 guardas venezuelanos e também, sei lá, umas 2 ou 3 dúzias de guardas cubanos que estavam lá, simplesmente estavam no nosso caminho, atrapalhando a gente de se encontrar com o nosso querido Maduro. E para ele não ficar entediado, trouxemos a esposa dele também para assim puni-lo. Queríamos que ele dividisse a cela 24 horas por dia com a própria esposa. Imagine só.
Ele vai matá-la, vai matar com certeza, com toda certeza. Outra afirmação foi que agora a Rússia e a China, qualquer um poderá, e assim por diante. Ou seja, antes disso, a Rússia não tinha invadido a Crimeia, a Geórgia, a Moldávia e não tinha bombardeado Grozny. E a China não tinha matado dezenas de milhares de muçulmanos, os uigures, acho que era esse o nome deles, e também não tinha ocupado o Tibete, onde também exterminou metade da população e, no geral, era puro e inocente. Mas agora, depois que Trump fez isso, agora todos eles vão se soltar. E o Irã não financiava o Hezbollah, o Hamas e os Houthis, a Venezuela não sustentava Cuba e a China não sustentava a Coreia do Norte. Ou seja, antes do Trump, todos eles eram anjos, e agora, que horror, Trump simplesmente os corrompeu. De repente perceberam que era Zia, embora antes pensassem o contrário. E por último, então, sobre esse assunto, nós resolvemos pelo menos parcialmente o problema da Venezuela. Bom, talvez ainda não completamente. Sim, de certa forma, lá não bombardeamos cidades, nem matamos centenas de milhares de pessoas, como a Rússia faz na Ucrânia ou na Geórgia, e não usamos genocídio, como a China. Nós não estamos. Nós não envenenamos, não organizamos organizações terroristas, não fizemos nenhum atentado a ônibus terroristas e não atiramos em crianças em escolas e creches. Lembre-se, quem faz isso, sequestramos apenas quem dava as ordens e só a segurança ficou ferida. E é isso que é violar as leis e regras, é isso que são as leis. Então, eles criaram uma era de relações de cavalheiros e nós quebramos as relações de cavalheirismo entre os países. Então é isso, senhores. Pode-se dizer que uma era de crimes começa em todo o mundo por causa do Trump. O que fazer? Aqui vai uma sugestão. Enviem este vídeo para seus amigos e para aqueles que não concordam com vocês. Deixem que eles ouçam e escrevam sua opinião. Um golpe na Europa. Quero fazer uma declaração. Muitos não vão gostar, mas vocês podem responder para mim nos comentários. Então, a Europa vai ter que arcar com o que disse. Vou dizer mais uma vez. A Europa vai ter que arcar com o que disse. Senhores, eu gosto do que estamos fazendo, senhores europeus, quero dizer. Nós protegemos vocês há mais de 70 anos, gastamos dinheiro e sacrificamos as vidas dos nossos rapazes. Vocês, na verdade, deveriam nos agradecer. Não precisa ser 5 vezes por dia, mas pelo menos uma vez diariamente. Se vocês tentarem morder a mão que lhes dá, nós vamos mandar vocês para aquelas letras bem conhecidas do alfabeto. Nós dizemos que para proteger nosso país precisamos chegar até a linha da Groenlândia. Achamos que isso é necessário. Estamos protegendo vocês e a nós mesmos. Não temos obrigação de protegê-los, queremos nos proteger também e precisamos disso. Ou seja, nós é que precisamos disso. Em vez de dizer, queridos, respeitados, bem, não amados, tudo bem, não nos amem, queridos. Obrigado a vocês, americanos, obrigado pelo que fizeram por nós, começando pela ajuda na vitória sobre o fascismo e depois pela ajuda na vitória sobre o bolchevismo. E todos esses anos em que vocês gastaram seu dinheiro com defesa, enquanto nós, europeus, gastávamos o dinheiro que sobrava com benefícios sociais para a nossa população, não pagamos nada a vocês, Estados Unidos da América, por nos protegerem. Agora, a Europa deveria dizer, na minha opinião, mas essa é só a minha opinião, que queremos fazer tudo o possível para ajudar vocês. Em vez disso, esse rebanho ingrato de porcos franco-britânico-alemães abriram a boca e dizem que nós somos fascistas porque propusemos comprar da Europa uma ilha que a Europa não usa, não protege e onde nossos inimigos começaram a aparecer. Vocês não acham, senhores europeus, que não entendem quem está fazendo um favor a quem e quem está sustentando quem?
E aí, de repente, 8 países da Europa enviaram um contingente de defensores da Groenlândia para protegê-la dos Estados Unidos da América. Os membros da OTAN enviaram um membro da OTAN para proteger outro membro dos Estados Unidos da América, quer dizer, do chefe da OTAN, do líder, daquele que financia a OTAN, do único que realmente existe. Desculpa, ainda há a Turquia na OTAN. Então, mesmo que seja simbolicamente, mesmo que seja uma quantidade ridícula de militares, eu nem sei como chamá-los, mas é isso em vez de um obrigado. Eles mostraram o dedo do meio do pé esquerdo pra gente e anunciaram ao mundo que vão defender a Groenlândia de nós até a última gota de sangue groenlandês. Bem, lembra um pouco a Ucrânia. Sim, ok, querem provocar, querem brincar com simbolismo, tudo bem. Então aqui está um porrete simbólico no bolso de verdade de vocês. Notícias de última hora. Donald Trump afirma que a paz mundial está ameaçada pela Groenlândia. Ele diz que China e Rússia querem o território e que a Dinamarca nada pode fazer, acusando-os de ter apenas 2 trinós puxados por cães como defesa. Ele afirmou que o Reino Unido e outros países europeus, como França e Alemanha, foram à Groenlândia com objetivos desconhecidos, acusando-os de serem uma ameaça. Por isso, é vital que, para garantir a paz mundial e a segurança internacional, sejam tomadas as medidas mais decisivas para que essa situação potencialmente extremamente perigosa seja rapidamente e definitivamente resolvida sem quaisquer outras questões. A partir de 1º de fevereiro de 2026, Dinamarca, Noruega, Suécia, França, Alemanha, Reino Unido, Países Baixos e Finlândia terão tarifa de 10% sobre todos os produtos enviados aos Estados Unidos. A tarifa que seus fabricantes de automóveis, seus produtores de vinho, seus fabricantes de máquinas-ferramenta, seus estilistas de moda já pagam. Agora acrescentem mais 10% ao caixa e imediatamente vocês se tornarão não competitivos. Você considera os carros da Coreia do Sul e Japão inferiores aos seus? Você acha que o vinho da Austrália, da Espanha, especialmente o nosso vinho nacional, é pior? Não, por isso podemos beber vinho tinto. Não é do Vale do Loire, mas sim da África do Sul ou do Vale de Napa, que fica perto de São Francisco. Mas, senhores, para que vocês não tenham dúvidas, nós realmente não gostamos quando alguém que nos deve algo. É assim que a Europa se comporta, como uma prostituta ingrata. Bem, prostituta não no sentido hebraico da palavra, como mensageira, mas no sentido puramente russo, quando essa palavra significa garota de programa. Mas quero dizer mais uma vez, nós não somos assim, e nós não somos assim. Isso é muito sério, e por isso as tarifas vão subir. Quando, em que medida, 25% vão permanecer lá até que todos nós cheguemos a um acordo sobre a Groenlândia e vocês tirem essa porcaria daí. Bom, qual é o contingente lá? São 35 militares verdadeiros guerreiros. Do Reino Unido, Finlândia e outros países poderosos que juntos não conseguem enfrentar a miserável organização criminosa russa. Há 4 anos está parado. Em 1º de junho de 2026, a tarifa será aumentada para 25%. Essa tarifa deverá ser paga até que seja alcançado um acordo sobre a compra total e definitiva da Groenlândia. Captura. Na minha opinião, queremos comprar esse pedaço de terra. Compramos a Flórida da Espanha, a Louisiana da França, o Alasca da Rússia e agora propomos comprar a Groenlândia. Se é da Dinamarca, tudo bem. E todos que nos usaram como escudo e nos exploraram, não só militarmente, mas também por meio de um comércio desonesto, impedindo nossos produtos de entrar em seus mercados. Quero dizer, vocês todos tentem pelo menos uma vez na história serem decentes, se conseguirem, claro, o que é difícil de acreditar. Essa é a reação deles.
Sendo sincera, considero um desastre para Sir Keir Starmer e o governo trabalhista que apostaram nesse suposto relacionamento especial com Donald Trump. Mas eles também estão divididos entre o desejo de manter esse relacionamento e, ao mesmo tempo, defender a OTAN, além de apoiar um aliado europeu muito próximo na Dinamarca. E o que vimos nas últimas semanas desde que Donald Trump voltou a falar sobre a Groenlândia e sobre como ele queria tomá-la, seja por meio de algum tipo de invasão ou por compra. Sir Keir Starmer conversou com ele várias vezes por telefone e falou com ele sobre reconhecer a importância de reforçar a segurança no Alto Ártico. Depois, ele contatou aliados europeus, ligou para o presidente Macron e o chanceler Merz, destacando a importância de trabalharem juntos para reforçar a segurança no Alto Ártico. Vimos recentemente uma viagem à Escandinávia para reforçar essa mensagem e, em seguida, uma cena estranha com o Reino Unido anunciando o envio de apenas um. Uma oficial militar foi para a Groenlândia para participar de exercícios de reconhecimento como parte de uma grande missão internacional de treinamento da OTAN. Ainda não foi oficialmente apresentada, mas foi anunciada esta semana. Parece que é exatamente isso que Donald Trump talvez quer dizer quando ele meio que lista todos esses países que vão visitar a Groenlândia, mas diz que é para fins desconhecidos. Eles jogam um jogo perigoso, surpreende que os Estados Unidos da América não soubessem das ações dos europeus. Considerando que toda a essência disso era tentar mostrar para Donald Trump que ele não precisava pegar a Groenlândia para garantir sua segurança, que os europeus e os outros membros da OTAN estavam dispostos a contribuir para fortalecer e ajudar a proteger a Groenlândia. Mas a mensagem nisso é muito agressiva em relação ao Reino Unido e, na verdade, a todos os outros parceiros europeus mencionados em sua declaração. E o efeito econômico das tarifas, claro, é algo que nenhum governo vai querer, ainda mais um governo que colocou o crescimento econômico como prioridade máxima de seus objetivos. Bem, agora o Reino Unido já tem uma tarifa de 10% sobre a maioria dos produtos importados pelos Estados Unidos da América na primeira rodada. As tarifas de Donald Trump, que em certo momento foram muito mais altas e depois foram um pouco reduzidas. Então não está totalmente claro para nós o que exatamente isso vai significar. Mas ele diz que a partir de junho essa tarifa de 10% vai aumentar para 25% e não conseguirá controlar totalmente a Groenlândia. O que eu entendo disso é que há pânico na Europa. Eles decidiram que enviar soldados para a Groenlândia é uma ideia bonita, um gesto simbólico, algo que vai soar bem em seus países. Eles vão poder, então, subir no palanque e gritar como desafiaram a América, como resistem ao Trump, mas, senhores, com o Trump, vocês vão ter que responder pelo que dizem, vão ter que responder pelo que falam. Aliás, eu já estou irritado. Aliás, eles venderam Israel, traíram e abandonaram os refusniks, traíram tanto a União Soviética quanto a América. Quero que vocês notem um fato interessante. No território da Groenlândia vivem 56 a 57 mil pessoas, das quais, segundo o censo, 85 a 90% são população local. Inuites, que se parecem assim, e 10 a 15% dinamarqueses. Agora olhem para a manifestação contra os Estados Unidos, que propuseram dar $100 mil para cada habitante da Groenlândia. Você vê algum inuit nesta foto? Eles são 90% da população. Na ilha, não tenho certeza se eles sequer foram informados de que, para mudar a bandeira da ilha, cada pessoa receberia $100 mil americanos e uma família de 10 pessoas receberia $1 milhão americanos. Aqui está um cartaz, escrito em inglês, nas mãos dos defensores da Groenlândia, que exigem que Trump não tire deles a ilha. No cartaz está escrito: Trump, você precisa de um psiquiatra, não da Groenlândia. Ou seja, eles, dinamarqueses, britânicos, franceses, finlandeses, querem a Groenlândia. Mas Trump precisa de um psiquiatra porque ele quer justamente aquela Groenlândia onde eles secretamente, por muitos anos, implementaram um programa para erradicar a população local. Aliás, a última vez que fizeram uma cirurgia em uma menina para que ela não pudesse ter filhos, quando erraram 100 anos atrás, foi em 2018 que eu já contei sobre isso. Então Trump diz que para a Organização de Defesa da América do Norte, que ele chama de Cúpula Dourada, é necessária a Groenlândia.
Vamos ver o significado disso. O presidente Trump confirmou a intenção dos Estados Unidos da América de controlar a Groenlândia, afirmando que a ilha é vital para o novo sistema de defesa americano, a Cúpula Dourada, e que todo o resto é inaceitável. Qual será o papel da Groenlândia na Cúpula Dourada e como funcionará o moderno sistema de defesa? Veja o que você precisa saber. Trump explicou seus comentários sobre a defesa do território dinamarquês na quarta-feira, 14 de janeiro, em postagem na TRUTH Social. Os Estados Unidos precisam da Groenlândia para a segurança nacional. Isso é vital para a Cúpula Dourada que estamos construindo. A OTAN deve facilitar nossa obtenção. Caso contrário, Rússia ou China o farão, o que não permitiremos. A OTAN é mais forte e eficaz se os Estados Unidos da América controlarem a Groenlândia. Trump anunciou a Cúpula Dourada para maio de 2025. O projeto foi inspirado na Cúpula de Ferro de Israel, usada com sucesso há quase 15 anos e demonstrada na Guerra de 12 Dias com o Irã. No ano passado, Trump calculou que a nova encarnação dos Estados Unidos exigiria impressionantes 175 bilhões de dólares para funcionar plenamente durante 3 anos após a conclusão total da construção. A Cúpula Dourada poderá interceptar mísseis lançados de qualquer lugar, até do espaço, incluindo hipersônicos, balísticos e de cruzeiro avançados, abatendo todos no ar. Para o engenheiro aeroespacial Ian Boyd, do The Conversation, a visão de Trump sobre a Cúpula Dourada é oportuna e essencial, pois os Estados Unidos da América enfrentam novas ameaças que pedem uma defesa atualizada. China e Rússia desenvolveram mísseis hipersônicos manobráveis nos últimos anos, ameaçando os sistemas antimísseis dos Estados Unidos da América. Boyd afirma que é crucial o sistema detectar rapidamente novas ameaças de mísseis após o lançamento. Isso exige uma rede global de sensores geograficamente distribuídos, incluindo sensores terrestres, marítimos, aéreos e espaciais, que cubram todas as fases de todas as trajetórias dos mísseis à medida que eles percorrem centenas ou milhares de milhas. Ele afirma que a Cúpula de Ferro deve usar interceptadores em locais que defendam ativos vitais dos Estados Unidos da América de mísseis avançados. Interceptadores estratégicos podem neutralizar ameaças entre o lançamento do míssil e sua fase final. A Groenlândia, portanto, seria o local ideal para esses interceptadores. A ilha, pouco povoada, tem amplo espaço para sensores e interceptadores, e sua posição entre o Atlântico Norte e o Ártico é estratégica para detectar mísseis cedo. Mas será que apenas a Cúpula Dourada nos interessa? Nas profundezas da Groenlândia existem grandes reservas de terras raras: urânio, minério de ferro, germânio e galho, essenciais para chips, eletrônicos e indústria militar. Inclusive, esses recursos podem de fato reduzir seriamente nossa dependência da China no fornecimento de terras raras e metais. Para as altas tecnologias, a Groenlândia pode se tornar uma base para a produção de microchips e aceleradores, ímãs de alta frequência e tecnologias de defesa. Não queremos construir tudo isso no exterior. Se a Groenlândia for considerada exterior, queremos fazer isso nos Estados Unidos da América. A Groenlândia pode, devido às baixas temperaturas, se tornar um local para a instalação de data centers, que consomem muita energia, e vou supor, centros de produção de eletricidade usando, digamos, tecnologias nucleares. Aliás, além da compra formal, também estão sendo discutidos acordos de livre associação entre os Estados Unidos da América e a Groenlândia. A maioria dos projetos não é muito rentável, mas representa um investimento de longo prazo para garantir o fornecimento e reduzir a dependência de possíveis adversários, como a China. Para a Groenlândia, irão trabalhar moradores dos Estados Unidos da América e talvez de províncias canadenses que queiram sair, como Alberta. Por exemplo, serviços de engenharia, cibersegurança, software e telecomunicações serão fornecidos por empresas americanas na transição da União Europeia para os Estados Unidos da América. Além disso, o controle da infraestrutura na Groenlândia permitirá aos Estados Unidos da América influenciar o trânsito de cargas entre a Europa e a Ásia. Claro, há riscos econômicos.
Até 80% do território está coberto de gelo. A infraestrutura é quase inexistente. A temporada de trabalho é bastante curta. A logística é cara, o que realmente aumenta significativamente os investimentos iniciais e os custos subsequentes. Existe um risco ficar preso em projetos inacabados que exigem subsídios constantes. Na Groenlândia, há uma forte resistência à mineração de urânio. E isso é se um país da União Europeia pode parar os projetos. Em outras palavras, é um investimento em um futuro que pode nem chegar. É um futuro no qual contamos. É um risco comercial e político. E se surgir, digamos, um substituto para as terras raras, isso vai transformar projetos caríssimos no Ártico em projetos deficitários. E mesmo assim o jogo vale a pena. Pelo menos para tirar a Rússia e a China das nossas costas, praticamente debaixo do nosso nariz. É isso aí. Tudo bem, então tenha um ótimo resto de domingo, aproveite bem, amanhã começa uma nova semana, tenho certeza de que será absolutamente maravilhosa. Às vezes leio comentários e ouço apresentações. Socialistas, fascistas e outros antitrumpistas me pergunto onde encontraria alguém inteligente entre eles. Quero dizer, para debater e ouvir a lógica e os argumentos deles. Mas, claro, precisa ser uma pessoa que não seja qualquer um da rua, não só alguém que simplesmente queira conversar também. Alguém com um canal já estabelecido, com muitos ouvintes e seguidores, que já tenha exposto seu ponto de vista diversas vezes para possibilitar o debate. Ou seja, alguém que já provou que sabe explicar as coisas e tenta explicar isso do meu ponto de vista, é claro, sem provas, mas tudo é possível. Então, bem, senhoras e senhores, mais uma vez desejo que aproveitem bem o resto do fim de semana e até a próxima.